Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao Direito e Geopolítica Explicado. A gente está aqui no nosso quarto encontro da série sobre atos administrativos e hoje vamos aprofundar um tema que a gente já começou a introduzir no nosso último papo. Para quem está chegando agora, é importante saber que esse material é uma continuação direta. Então, se puder, vale a pena dar uma olhada nos vídeos anteriores para construir uma base bem sólida. Dando sequência ao que a gente já viu, vamos mergulhar de cabeça nos atributos e nas classificações dos atos. Pois bem, no nosso último encontro, nós destrinchamos os 5 elementos que são a espinha dorsal de qualquer ato administrativo, o nosso famoso CFF-MOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A gente também apresentou a sigla PAT, que é o nosso mapa para os 4 atributos que dão força e efeito a esses atos. Agora, chegou a hora de detalhar cada um deles. Ok, vamos lá. A gente começa com o único atributo que está presente em absolutamente todos os atos administrativos, sem nenhuma exceção: a presunção de legitimidade e veracidade. Esse é, sem dúvida, o ponto de partida para a gente entender a força que uma decisão da administração pública tem. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que todo ato da administração já nasce com uma espécie de selo de qualidade presumido. Primeiro, a presunção de legitimidade, ou seja, a gente parte do princípio que ele seguiu a lei direitinho. E segundo, a presunção de veracidade, que significa que os fatos que a administração usou para justificar aquele ato são considerados verdadeiros. É uma presunção de que o ato está em conformidade tanto com o direito quanto com a realidade. Agora, atenção, porque aqui está o pulo do gato. Essa presunção não é absoluta, de jeito nenhum. Ela é relativa. Ou, como o pessoal do direito adora dizer em latim, iuris tantum. E o que isso significa? Significa que ela pode ser derrubada. Se alguém se sentir prejudicado e conseguir provar que o ato é ilegal ou que os fatos alegados são falsos, essa presunção cai por terra. O detalhe é que o ônus, ou seja, a responsabilidade de provar o erro, é de quem alega. E é exatamente aí que mora o perigo que a gente precisa entender. Mesmo um ato que seja ilegal, que tenha um vício, ele começa a produzir efeitos no mundo real assim que é publicado. Ele continua valendo, continua obrigando as pessoas até que alguém consiga provar sua ilegalidade e uma decisão judicial o anule. Isso mostra a força imensa e também a responsabilidade que envolve cada ação do Estado. Certo. Então, se a gente já entendeu o único atributo que vale para todo mundo, vamos agora para os outros 3 do nosso PAT. A grande virada de chave aqui é que estes não estão presentes em todos os atos. São poderes que a administração tem em certas situações, mas não em todas. O primeiro deles é a autoexecutoriedade. E, gente, esse poder aqui é impressionante. Significa que a administração pode, com as próprias mãos, por assim dizer, executar suas decisões, sem precisar bater na porta de um juiz para pedir permissão. Pensem num fiscal da vigilância sanitária que encontra um restaurante vendendo comida estragada. Ele pode interditar o local na hora, sem precisar de um mandado. Só que, como a gente falou, a autoexecutoriedade não é regra geral. E o exemplo clássico para a gente entender esse limite é a multa de trânsito. O guarda de trânsito pode, sim, aplicar a multa ali na hora, isso é autoexecutório. No entanto, se a pessoa não pagar essa multa, a administração não pode simplesmente entrar na conta bancária dela e pegar o dinheiro. Para cobrança forçada, para penhorar um bem, por exemplo, ela precisa entrar com uma ação na justiça. Tá, mas por que essa diferença? Por que para cobrar precisa ir na justiça? A resposta está na proteção do patrimônio do cidadão. A nossa Constituição protege a propriedade e o Estado não pode sair por aí invadindo o patrimônio de alguém para se pagar. A cobrança forçada de uma dívida, mesmo sendo uma dívida pública, exige a supervisão, a intermediação do Poder Judiciário. Seguindo com o nosso PAT, chegamos no T, de tipicidade. Esse atributo, que foi uma grande contribuição da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, é inspirado lá no direito penal. Ele exige que o ato que a administração pratica tem que ser um tipo já previsto em lei. É como se a lei dissesse para o gestor: olha, você não pode simplesmente inventar um ato da sua cabeça. É uma garantia fundamental contra decisões arbitrárias. E para fechar o nosso PAT, a gente chega ao I, de imperatividade. E essa aqui talvez seja a cara mais visível do poder do Estado, da supremacia do interesse público. É o poder que a administração tem de impor a sua vontade, criando obrigações que devem ser cumpridas e ponto final. Não importa se o cidadão concorda ou não. Uma ordem de desapropriação é um exemplo perfeito disso. Agora, uma distinção bem sutil, mas que faz toda a diferença. Essa analogia da física ajuda demais a gente a diferenciar imperatividade de coercibilidade.
Pensem comigo. A imperatividade é a possibilidade do uso da força. A ameaça que está ali, latente, é a energia potencial. Já a coercibilidade, essa é o uso efetivo da força. É a ação acontecendo na prática. É a energia cinética. Uma é o poder guardado, a outra é o poder em movimento. Muito bem. Agora que a gente entendeu os superpoderes, os atributos que um ato pode ter, vamos mudar um pouco o foco e olhar para os diferentes tipos de atos. Entender como eles se classificam é essencial para a gente saber quais são os direitos e deveres de todo mundo e quais são os limites de ação de um gestor público. A primeira, e talvez a mais importante classificação, é sobre a liberdade de ação do administrador. De um lado, temos o ato vinculado, em que a lei é como uma receita de bolo. Se todos os ingredientes, os requisitos estiverem ali, o gestor é obrigado a fazer o bolo, a praticar o ato. Do outro lado, temos o ato discricionário. Aqui, a lei dá ao gestor uma margem de escolha para ele decidir o que é mais conveniente e oportuno para o interesse público. Essa escolha é o que a gente chama de mérito administrativo. E essa diferença fica cristalina quando a gente compara licença e autorização. A licença, como um alvará de construção, é um ato vinculado. Se a pessoa apresentou todos os documentos, todos os projetos que a lei exige, a prefeitura não pode dizer não, é um direito. Já a autorização é um ato discricionário, como no famoso caso da Abadia e do Alex, que queriam usar um trecho da praia para casar justo no dia da festa da padroeira. O município avaliou a conveniência e a oportunidade e negou, porque o interesse da coletividade em usar a praia naquele dia era maior. Outra classificação muito importante é sobre como a vontade da administração se forma. Um ato pode ser simples, quando nasce da decisão de um único órgão. Ele pode ser composto, quando tem uma vontade principal que só precisa de uma aprovação de outra instância. Mas o que realmente pega e que a gente precisa ter muita atenção é o ato complexo. Ele exige a fusão de vontades de órgãos diferentes e independentes para poder existir. E o exemplo que mais cai em provas e discussões sobre ato complexo é, sem a menor dúvida, a concessão de aposentadoria de servidor público. Não adianta só o órgão onde a pessoa trabalhou a vida inteira dizer, ok, pode se aposentar. Para que esse ato de aposentadoria seja perfeito, seja definitivo, precisa da manifestação do Tribunal de Contas, que vai analisar a legalidade de todo o processo. São duas vontades que se somam para formar uma só. E olha, fiquem ligados nessa informação, porque isso é decisão do STF e cai muito em prova. Por muito tempo, essa análise do Tribunal de Contas não tinha um prazo definido, o que deixava o servidor numa insegurança jurídica terrível. O Supremo Tribunal Federal bateu o martelo e definiu que o Tribunal de Contas tem um prazo máximo de 5 anos, contados a partir da chegada do processo lá, para fazer essa análise e registrar o ato. Ufa, foi bastante coisa, né? Um mergulho denso em temas muito importantes. A gente passou pelos atributos, entendendo o que é universal e o que não é, e navegamos pelas principais classificações que organizam todo esse universo dos atos administrativos. Vamos só recapitular os pontos-chave para fechar bem. Então, o que a gente precisa levar daqui de mais importante? Primeiro, só a presunção de legitimidade e veracidade está em todos os atos. Segundo, a autoexecutoriedade é forte, mas tem limites claros, principalmente quando entra em jogo o patrimônio de alguém. Terceiro, entender as classificações não é só decoreba, é entender na prática os limites do gestor e os direitos das pessoas. E, por fim, o exemplo da aposentadoria como ato complexo e o prazo crucial de 5 anos para o controle pelo Tribunal de Contas. Eu agradeço demais a companhia e a atenção de todo mundo até aqui. Chegamos ao fim da nossa 4ª etapa. No nosso próximo e último encontro desta série, a gente vai fechar o ciclo estudando as formas de extinção dos atos administrativos, anulação, revogação, cassação e por aí vai. E aí, esse conteúdo ajudou? Se sim, fica aquele convite de sempre para se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, compartilhar com quem também está nessa jornada de estudos. O apoio da comunidade é o que nos move a continuar produzindo material de qualidade. Um grande abraço e até a próxima!